Oferecimento Taust, faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação dinâmica para você. Cidadão protocola na Câmara Municipal pedido para a instalação de comissão processante visando a cassação do prefeito Daniel Alonso. Motivo: contratação irregular que aconteceu pelo próprio governo Daniel Alonso. Tato do policial militar Simão. Ele não cumpria normas para a contratação para o cargo para o qual foi nomeado e depois acabou sendo afastado. Daqui a pouco você confere. Atenção, população de Marília, aumento do IPTU via caneta do prefeito Daniel. Ele protocolando a alteração da planta genérica de 12 mil imóveis populares, que tiveram o aumento de um cômodo, um puxadinho, casas realmente populares. E agora vem aí o aumento do IPTU para 12 mil imóveis. Ainda como destaque, o dia de alerta tuberculose. Começa a jornada Afrofest no Clube dos Bancários de Marília. A gente continua debatendo a reforma trabalhista. Será que realmente para o trabalhador será importante? Canções que minha mãe me ensinou. É a soprano Carmen Monarca que se apresenta neste sábado aqui em Marília e daqui a pouco será a nossa entrevistada especial. No Dia Internacional de Alerta ao Câncer de Próstata, a preocupação em relação ao aumento da incidência dos homens. A partir de agora, 4 notícias, a informação para você. E começamos com saúde pública. Muita gente pensa que a tuberculose é uma doença do passado. Está completamente enganado. Por isso, estamos no alerta em relação à doença. Tuberculose é uma doença que já foi causa de muitas mortes no passado. Mas graças aos avanços da ciência, hoje a doença pode ser completamente curada se tomados todos os cuidados necessários. Por isso, tomar conhecimento dos sintomas pode ser uma grande arma para detectar o problema ainda no início. A tuberculose já foi uma das doenças mais mortais da história da humanidade. Mas foi só no século XIX que um médico chamado Robert Koch percebeu que as pessoas que tinham contato com portadores da doença acabavam contraindo-a também. Quando uma pessoa infectada tosse, ela libera gotículas que podem ficar dispersas no ar durante horas. Uma pessoa sadia, ao respirar normalmente, acaba inalando também a bactéria, conhecida como bacilo de Koch. A gente aspira a bactéria e ela em geral vai para onde é mais ventilado no pulmão, que em geral é na parte de cima do pulmão. Então, a gente pode pegar aqui que o bacilo ele entra pela via aérea, pelo brônquio, e aí ele vai se instalar na parte de cima do pulmão, às vezes provoca grandes cavidades na parte superior do pulmão. Dependendo do sistema imune do paciente, a doença pode nem se desenvolver. No entanto, o aparecimento de sintomas como tosse seca e contínua e mais tarde com presença de secreção pode levantar suspeitas. Mas é claro que a tosse não é um sintoma determinante para a tuberculose. O quadro típico também pode apresentar suores noturnos, dor no peito, tosse com secreção por mais de 3 semanas, febre e até tosse com sangue. Baseado nos sinais relatados e em exames como a radiografia, por exemplo, pode-se identificar a doença e então dar início ao tratamento. Todo tratamento no Brasil é às custas do governo. Ele é dado em qualquer centro de saúde e o tratamento dura uns 6 meses. É um conjunto de 4 medicamentos que são dados.
a pessoa toma em jejum esses remédios e eu posso afirmar para você assim, que praticamente todo mundo cura se tomar o remédio direito. Evitar os fatores de risco é a melhor forma de manter a doença longe de você. Para as crianças até 5 anos, é recomendada a vacina BCG. Essa BCG, na verdade, ela previne as formas graves da tuberculose, ela não previne a doença, a tuberculose, claramente. Não está muito bem definido se realmente isso é tão eficaz para a prevenção como se possa vender. Mas, no geral, para profissionais de saúde, é liberado também pelo SUS. Além da vacina, prevenir a tuberculose pode envolver outros cuidados. Evite contato direto com quem tem a doença e crie hábitos saudáveis para fortalecer o sistema imunológico. Quem tem AIDS e diabetes deve ficar mais atento, já que estão mais propensos à contaminação. O alerta está dado, alerta contra a tuberculose. Continua sendo plenamente, entre aspas, uma doença do presente, o que muita gente não acredita. A gente continua falando sobre a reforma trabalhista. Uma semana da vigência de alteração em mais de 100 pontos da CLT e o governo já publicou a medida provisória no Diário Oficial da União, alterando pontos também da própria reforma. Hoje o nosso convidado, Adelson da Silva Monteiro, ele é diretor do Sindicato dos Eletricitários e um dos fundadores do PT, o Partido dos Trabalhadores, há mais de 30 anos. Adelson, boa noite. Bem, sua análise, a questão exatamente da reforma trabalhista, como que você vê a reforma? Quero só saber se está tudo bem com o microfone do Adelson, se tiver tudo bem, vamos lá. Adelson, reforma trabalhista, sua opinião? Não, pode falar, está tudo bem. Agora deu problema, você acabou alterando aí o botão do microfone, vamos acertar. Então, reforma trabalhista, eu quero a sua opinião, Adelson, como diretor do Sindicato dos Eletricitários e um dos fundadores do PT, o Partido dos Trabalhadores. Vai realmente dar o efeito esperado para os empregadores? Para os empregados, como espera o governo a geração de mais empregos? O comentário é seu. Pois é, Adelson. Boa noite. O que a gente espera, né, sempre seria uma mudança para melhor. Mas nós, né, os sindicalistas, as pessoas que vivem no meio e sempre na questão dos trabalhadores, a gente vê tanto a Previdência como a mudança na questão trabalhista como preocupante, né? Porque ela favorece muito o patrão. E os trabalhadores no futuro, né, como eu acabei de falar aqui para você, esses últimos 2 anos aí, eles vão estar respaldados. A maioria fez um acordo coletivo recente agora, então os trabalhadores estão protegidos. Mas a partir desse momento, elas vão dificultar a renovação desses acordos coletivos. E uma parcela dessas pessoas que não são sindicalizadas já estão começando, os patrões, a chamar do lado, tentar negociar com essas pessoas, desflexibilizar a conjuntura trabalhista deles, o horário, o que vai fazer, o horário do almoço, os 30 minutos. Então, tudo isso aí vai ser um problema para nós, né, no futuro. Agora, o meu entendimento é que nada foi feito para ajudar o país, né? Porque fala que vai dar emprego, não vai dar emprego. A terceirização, tudo isso aí é precarização do trabalho. Eu trabalho numa empresa que ela, se for totalmente terceirizada, o povo está arruinado. Os trabalhadores também. Hoje, você vê, com todo o cuidado que a gente faz, que a gente tem, a gente faz uma luta grande sobre isso. Toda semana tem um trabalhador no complexo do setor energético morto, que morre, com toda a segurança que nós trabalhamos. Agora, você imagina esse trabalhador terceirizado, que não vai ter condições de fazer curso, não vai ter condições de especializar, vai ter que ter produtividade, então é morrer. Então, se hoje você tem uma por dia, você vai ter 5, 10... Porque hoje nós atuamos em cima do terceiro. O terceiro nós jogamos para a empresa. Se a empresa não paga o salário, nós já corremos atrás para cortar o que ele vai receber no fim do mês, para pagar os trabalhadores, os dividendos deles. Com a reforma não vai ter mais isso.
Então, os trabalhadores vão ser muito prejudicados com a reforma, no nosso entendimento. Ponto positivo, você não vê nenhum? Não, o ponto positivo, os trabalhadores, a gente coloca assim a questão de economista, né? Eles falam que vai ajudar o trabalhador. O trabalhador vai se sentir mais livre para negociar com o patrão. Mas como que eu consigo negociar com o meu patrão? Se sua parte mais frágil, é ele que manda na empresa, é ele que tem um dinheiro. Como que eu vou falar para ele? Eu vou negociar salário com ele, eu vou negociar hora com ele. Ou eu faço o que ele manda, ou eu vou para a rua. Essa é a lógica do trabalho. Então, nós somos a parte mais fraca do processo todo, né? Então, não tem muita coisa positiva, porque a reforma trabalhista, as pessoas podem falar o que quiser, ela pode ter 300 anos, ela sempre vai ser nova, porque a lei tem que proteger o mais fraco, e o mais fraco é o trabalhador, ela não pode proteger o patrão, né, nesse sentido. Então, nós temos que pensar sempre nisso. E o que nós temos aí as pessoas é defendendo que a reforma tem não sei quantos anos, né? Quantas pessoas morreu, quantas pessoas foram presas para fazer essa reforma? Ela não foi dada de mão beijada para nós, igual diz aí para o governo anterior que fez a CLT. Ela não foi dada de mão beijada para nós. Isso existiu. Muita coisa para fazer isso. O imposto sindical, ele passa a ser opcional pela reforma. Isso deve enfraquecer o sindicalismo no Brasil? De momento sim, porque eles vivem, né? A maioria vivem do que ganham. É um dia do trabalho todo ano, né? E isso é uma fortuna nesse país. Pensa que não, é uma fortuna. Nós, os sindicatos eletricitários, fomos o primeiro sindicato no mundo a abrir mão dessa taxa. Quando nós ganhamos sindicatos lá em 87, do anterior que sobreviveu aí com toda essa fortuna, 50 anos, nós tínhamos 45 mil eletricitários filiados nesse sindicato. Isso era uma senhora de uma fortuna. E nós abrimos mão de tudo isso. Devolvia. Nós vivemos que 1,5% do que ele paga como sócio do sindicato, sobre o salário base dele. Então, faz 28 anos que nós vivemos disso. Então, e nós achamos importante isso. Temos dificuldade, às vezes temos, porque a nossa área abrange os 4 cantos do país, e até fora do país, né, os eletricitários de Campinas. Então, nós abrangemos todos os estados, Mato Grosso, Minas Gerais, todos. Nós vamos para a Bahia, temos exterior, então nós vamos para todos esses lugares. E nós temos muito gasto, mas nós temos que ser forte e trabalhar com o dinheiro do empregado racionalmente. Nós não podemos gastar dinheiro à toa. Então nós temos que trabalhar, porque o dinheiro não é nosso, é dele. Temos que dar satisfações para ele todo ano do que nós gastamos, né? E dentro do processo. Mas agora a gente acha que muitos sindicatos vão ter problema, né? Porque quando nós montamos a CUT, por exemplo, era para todos os sindicatos filiados à CUT abrir mão disso. Mas nós tínhamos problema fora de nós com outras pessoas, né? Com outras entidades que não aceitavam esse processo e que não aceitam até hoje. Mas para nós, sindicatos eletricitários, Sinergia hoje, nós somos favoráveis a isso. Porque os sindicatos vão ter que trabalhar, vão ter que ir para a base, vão ter que pôr o carro na rua para ir trabalhar e conviver com as pessoas, né? Nós pegamos aqui em Marília, por exemplo, você vê as indústrias, que é a alimentação, que é o mais forte, né? Você vê quantas pessoas doentes. Ele trabalha 10, 15 anos na alimentação e sai de lá deficiente físico. Ele não consegue lavar um copo na casa dele, a mão não funciona mais, temos vários. E os sindicatos fazem isso para quê? Não faz, só pensa em dinheiro. E quando você pensa em dinheiro, você não tem produtividade. Então é isso que nós pensamos. Muito bem. Obrigado, Adelson da Silva Monteiro, ele diretor do Sindicato dos Eletricitários e um dos fundadores do PT, o Partido dos Trabalhadores, em São Paulo, capital da Grande São Paulo, em especial ali no ABC São Bernardo do Campo, há mais de
30 anos. E a gente vai continuar debatendo essa questão da reforma trabalhista, como debate também em breve sobre a reforma previdenciária. O governo vai tentar colocar em votação até o final do ano a reforma previdenciária. Hoje não tem votos suficientes para aprovação, mas o governo poderá mudar, implantando aí um texto mais light, tentando a aprovação da reforma previdenciária, começando pela idade mínima para a aposentadoria. Destaques do momento: falta trabalho no Brasil para 27 milhões de pessoas. Temos 13 milhões de desempregados com carteira assinada, mas e o subemprego? Chegando aquilo que a gente tem debatido aqui também, há cerca de 30 milhões o número de desempregados hoje no Brasil. Cotas do PIS/PASEP para trabalhador aposentado que tem direito. Atenção, aposentados, começando a liberação da cota do PIS/PASEP. Não é para todos, apenas para quem ainda tem o dinheiro depositado. PIS é Caixa Federal, PASEP Banco do Brasil. Daqui a pouco vamos falar sobre Sejusc itinerante. Acontece neste sábado em Veracruz. E a luta contra o câncer de próstata.